Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o livro Arrume a Sua Cama, que é de um ex-militar da Marinha Americana e ele dá 10 lições de vida que ele aprendeu ali durante o treinamento e durante a atuação dele na Marinha como militar para que a gente aplique na nossa vida, no nosso dia a dia. Se você gosta de temas de desenvolvimento pessoal, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos para as 10 lições deste homem. O título do livro é já baseado na primeira lição, Arrume a Sua Cama. Ele sugere isso para que você já comece o dia com uma tarefa feita, com esse sentimento de dever cumprido. Isso faz com que você se motive para fazer tarefas maiores ao longo do seu dia. Isso faz com que você se sinta mais capaz, mais competente. Mesmo essa primeira tarefa sendo tão pequena quanto arrumar a sua cama, que é algo simples de ser feito, mas é algo que já vai te trazer uma sensação de poder, de potência. A segunda lição é: encontre alguém para te ajudar na sua jornada. Ele conta que durante o treinamento, eles tiveram que carregar um bote por vários e vários dias seguidos. E eram várias pessoas que carregavam aquele bote. Mas o que eles perceberam? Que em alguns dias, algum integrante que carregava o bote, que ajudava nessa missão, ficava doente. E nesses dias, os outros integrantes faziam mais força para compensar a doença daquele que estava mal. Ou em outros dias, um desses integrantes ficava exausto, ficava extremamente cansado. E nesses dias, os outros integrantes faziam mais força. Isso fez com que eles percebessem que eles jamais conseguiriam passar pelo treinamento inteiro sozinhos. E isso se aplica também às nossas vidas. Dificilmente você vai conseguir passar por toda a sua jornada em direção a algum objetivo sozinho. Vai ter momentos que você vai ficar mais fraco, vai ter momentos que você vai ficar doente, vai ter momentos que você vai ficar desmotivado porque você vai errar e isso vai te enfraquecer. Nesses momentos você precisa do apoio e da motivação de outras pessoas, as pessoas que você escolher para estarem junto com você nessa missão. A terceira lição é: avalie as pessoas pelo tamanho do seu coração. Ele conta que quando ele era aspirante e queria ser promovido, ele foi até um centro de treinamentos e lá ele observava todas as pessoas. A maioria das pessoas eram homens fortes, altos, e ele admirava esses homens só pela sua postura e pelo seu porte. Mas uma das pessoas que ele observava ali era um homem baixinho e aparentemente muito tímido. E ele julgou esse homem por muitos momentos. Ele pensava: quem que esse cara pensa que é para um dia estar aqui? Ele não consegue se enxergar e ver que ele é muito diferente das pessoas que estão aqui. E aí ele entra para conversar com a pessoa que ele foi conversar lá e depois de uns minutos essa pessoa que ele está conversando chama o homem que ele estava julgando por tanto tempo. E esse era o homem que recebeu a última medalha de honra ali do treinamento. E ele descobre que era um homem que ele admirava, conhecia por nome, mas não sabia que o porte dele era assim, tão baixinho e tímido. Esse era um dos homens considerados dos mais valentes entre as pessoas ali da Marinha. E ele quase foi expulso do treinamento porque as pessoas achavam que ele não seria capaz de suportar tantas dificuldades. E é aí que ele conclui para que a gente avalie as pessoas pelo coração. A gente muitas vezes olha para as pessoas com preconceito, julgando, falando que aquele tipo de personalidade nunca seria capaz de alcançar nenhum resultado, quando na verdade a gente se engana muito pelas aparências. A força, a resiliência, a determinação das pessoas não pode ser julgada pelas aparências, e sim pelo tamanho do coração delas. A quarta lição, e que eu considero uma das melhores, é que a vida não é justa, então simplesmente siga em frente. Ele conta que durante o treinamento, quando eles erravam ou quando eles tinham que ser castigados, eles passavam por uma punição que era se molhar e rolar na areia para virar um empanado de areia. E isso era extremamente desconfortável, porque eles passavam o dia inteiro com aquela areia no corpo. E ele conta que uma vez ele foi um dos melhores e mesmo assim ele foi e sofreu a punição de rolar na areia. E depois que ele sofreu por essa punição, ele estava se sentindo extremamente injustiçado. Um dos comandantes pergunta para ele: você sabe por que você foi punido hoje? E ele fala que não. E aí o comandante responde: porque às vezes a vida simplesmente não é justa. Então, por mais que a gente se esforce, vai ter momentos que a gente vai errar, vai ter momentos que a gente não entende as coisas que acontecem com a gente ou com as pessoas próximas a nós. Nesses momentos, a gente tem que simplesmente levantar e seguir em frente, por mais difícil que isso às vezes seja.
E aqui nesse ponto que ele fala que os grandes homens são formados por como eles lidam com as injustiças na vida deles. Ele dá o exemplo aqui da Helen Keller, que nasce cega e mesmo assim se torna uma grande escritora. A quinta lição é para que você não tenha medo do circo. E o exemplo que ele dá nessa lição é que quando eles iam muito mal no treinamento, às vezes como punição, eles tinham que fazer 2 horas a mais de treinamento do que os outros integrantes. Só que essas 2 horas eram tão desgastantes que às vezes no dia seguinte eles estavam exaustos. E isso fazia com que eles fossem mal novamente no treinamento. E isso fazia com que eles entrassem num circuito vicioso. Eles iam mal, aí eles eram castigados, ficavam 2 horas a mais no treinamento, ficavam exaustos por causa disso, e isso fazia com que eles fossem mal novamente no dia seguinte. E aí era muito difícil sair desse circo. Mas passado algum tempo, aquilo que era a fraqueza deles se tornava força. Porque esses treinamentos a mais, essas 2 horas a mais, faziam com que eles ficassem mais resistentes. E era justamente isso que fazia com que o desempenho deles começasse a melhorar em relação aos outros participantes. Então não tenha medo do circo. Às vezes você vai estar num circuito vicioso de fracasso, por exemplo, mas é justamente lidar com esse fracasso, tentar melhorar, errar de novo, que vai te tornar um ótimo profissional, que vai te tornar uma pessoa que sabe se relacionar muito bem, que vai te tornar uma pessoa verdadeiramente confiante. A sexta lição é para que você se atire aos seus obstáculos de cabeça. E para exemplificar essa lição, ele conta de uma corrida de obstáculos que eles tinham que atravessar em um tempo determinado. Mas ele não conseguia atravessar a corrida de obstáculos no tempo determinado porque ele sempre optava pelo caminho mais seguro. Tinha um obstáculo específico que era uma corda, e você podia se atirar por cima da corda ou por baixo da corda. Por cima era mais arriscado, e se ele errasse, ele acabaria não conseguindo cumprir o tempo, porque ele teria que voltar tudo. E por baixo era mais seguro, então ele sempre optava por baixo, mas ele nunca chegava no tempo determinado. Até que um dos comandantes falou para ele assim: será que você não entendeu ainda que para passar por esse obstáculo você vai ter que correr algum risco? E depois desse conselho, ele resolveu correr algum risco, se jogar por cima do obstáculo e conseguiu terminar aquele obstáculo no tempo devido. Às vezes a gente vai ter que se jogar de cabeça em algum obstáculo, claro que talvez depois de calcular um pouco isso, mas vai sempre chegar algum momento que você vai ter que abraçar aquela situação e correr algum risco. A sétima lição é para que você não fuja dos tubarões. Aqui ele diz que os tiranos sempre se aproveitam de pessoas que ficam intimidadas e de pessoas que têm medo. Por isso, se você aprender a se posicionar, você não vai mais ter medo de ser atacado. A oitava lição é para que você dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Sempre haverá momentos sombrios na vida das pessoas. Às vezes alguém vai morrer perto da gente, às vezes uma estrutura que a gente tinha não vai mais existir. E esses são os momentos que é mais difícil para a gente agir. Mas esses são também os momentos que a gente mais precisa se entregar para as tarefas que precisam ser feitas naquele momento, porque é isso que vai tirar a gente daquele momento sombrio. Sofra o seu luto, sofra o seu término, sofra a sua perda, mas se dê um prazo para dar o seu melhor novamente e seguir em frente. A nona lição é: dê esperança às pessoas. Ele conta sobre a semana infernal, que era o momento que mais pessoas abandonavam o treinamento. Era uma semana de exercícios intensos, que eles tinham que dormir ao ar livre, no frio. E eles ficavam extremamente exaustos com esses exercícios, e se 5 pessoas abandonassem o treinamento naquele momento, a semana acabava para todo mundo. E um dia, no terceiro dia desse treinamento infernal, um dos condutores ali do treinamento, um dos comandantes, chama eles para sentar à mesa com ele e comer um frango quentinho. E isso é uma tentação muito grande para muitos deles. Muitos demonstram uma primeira iniciativa de talvez ceder àquele comandante, quando uma pessoa ali no meio de todos, exausto, começa a cantar. Isso traz motivação para que todos os outros comecem a cantar também. E o comandante se revolta com aquilo, manda eles ficarem quietos, mas o canto continua. E isso dá força para que todos se mantenham naquela semana e não abandonem o time. Isso mostra o poder que uma pessoa tem para liderar todas as outras pessoas. Quando um começa a cantar,
Todos começam a cantar junto e continuam, mesmo sob as ameaças do comandante. Isso é a força que uma pessoa tem sobre um grupo para o bem desse grupo. Dê esperança para as pessoas. E a 10ª lição é: nunca desista. Ele fala que em vários momentos ele ficou exausto, mas ele nunca cogitou a hipótese de desistir do treinamento e ele se orgulha disso, porque aquilo tornou ele uma pessoa mais forte e mais competente. Eu concordo em partes com ele. Se você está insistindo em algo que te faz sofrer, se você está insistindo em algo que tire a sua energia para que você coloque nas suas tarefas do dia a dia, talvez seja o caso de você desistir. Insista no que vai te fazer feliz. Insista no que vai te fazer bem, insista no que você gosta de fazer, insista naquela imagem de relacionamento saudável que você tem e não numa pessoa específica. Insista naquela imagem de carreira construtiva que você tem e não num cargo específico. Aí sim, nunca desista disso. Você vai errar, você vai sofrer, você vai se frustrar. Se você insistir, se você mudar suas estratégias aplicando cada vez uma melhoria, uma hora você chega lá. Nunca desista. E esse é o resumo do Arrume a Sua Cama. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!